nós vínhamos perdendo passageiros ao longo do tempo. Né? Por quê? Né? Porque as prefeituras não investiam, né, como devia, em infraestrutura. A chegada dos aplicativos, o custo cada vez maior dos insumos, ou seja, do ônibus, do combustível, do pneu, da mão de obra. As empresas operadoras não são responsáveis pelo aumento dos custos, mas, no final, todos esses custos, eles fazem parte de uma planilha que determina o custo da produção do serviço e que isso tem que ser repassado, né, para o passageiro, porque 99% dos casos aqui no Brasil, toda a arrecadação, toda a receita, né, das empresas operadoras depende da tarifa que é paga pelo passageiro, coisa que está mudando. Com o advento da pandemia, nós tivemos uma perda de demanda, para você ter uma ideia, de cerca de 80%. Em alguns casos, nós chegamos a perder 80% da demanda. A arrecadação caiu drasticamente. E aí nós tivemos casos mais variados no Brasil, empresas que não conseguiram manter a prestação do serviço e entregaram os contratos, empresas que entraram em recuperação judicial, empresas que simplesmente pararam mesmo de operar, e algumas empresas que recorreram ao poder concedente com a seguinte situação: eu não tenho condição de pagar para trabalhar. Agora, se a prefeitura me ajudar, né, com alguma receita extra tarifária, leia-se subsídio, coisa que é praticada no mundo todo, mas que no Brasil, à época, significava palavrão, né? Nós começamos, né, a verificar que algumas prefeituras entenderam a situação e encontraram formas de, mesmo que de maneira provisória, a subsidiar, né, a prestação do serviço. Para você ter uma ideia, em números, nós tínhamos 3 cidades que subsidiavam já há bastante tempo os seus sistemas, que eram São Paulo, Curitiba e Brasília. Hoje, nós temos mais de 160 cidades subsidiando os seus sistemas de passageiro. O subsídio sempre é ao passageiro. As empresas nunca são subsidiadas. As empresas são remuneradas pelo serviço que prestam. Diga-se de passagem, serviço que é especificado pelo poder concedente. É a prefeitura ou o estado que diz que tipo de veículo ele quer que a gente opere, quando estabelece o itinerário da linha, o intervalo entre veículos, né, a capacidade nominal de cada veículo, enfim, todas as características operacionais é definida pelo poder concedente. Nós somos obrigados a cumprir uma ordem de serviço e, se não cumprimos, somos multados, inclusive. Então, eu quero também desmistificar uma outra coisa que, ao longo do tempo, foi se criando uma imagem muito ruim, que as empresas operadoras é que são responsáveis pela qualidade do serviço que é prestado à população. Ledo engano. Nós só somos os cumpridores de uma ordem de serviço emitida pelo poder concedente. Então, quem é o responsável pela qualidade do serviço é, né, o órgão contratante, ou seja, a prefeitura, o estado, no caso das linhas intermunicipais. Essa especificação vai determinar o custo do transporte, né? Sem dúvida. Então, o veículo que você vai colocar, a frequência que você vai dar, o número de pessoas que vão andar, como elas vão andar, tudo isso é que vai dar, no cálculo tarifário, vai determinar o custo do serviço e depois o custo que vai ser repassado para o passageiro. Custo é uma questão de engenharia e de economia. Não tem acho. Né, tem uma planilha e ali eu coloco o preço do ônibus, o preço do combustível, o preço do pneu, o preço da hora, o preço da peça, né, o investimento que precisa ser depreciado, amortizado, tudo lá. Isso é custo, é engenharia e economia. Do outro lado da equação, eu tenho a tarifa, que é uma questão política e social, ato discricionário do governador ou do prefeito. Ou seja, aqui em São Paulo, né, para o prefeito manter uma tarifa a R$ 4,40, ele tem que subsidiar quase que 50% do, porque o custo de transportar cada passageiro em São Paulo já está na ordem de R$ 9,00. Né? Agora, o prefeito tem a consciência de que a população não tem como pagar esse custo. Então, o que ele faz? Ele subsidia o idoso, o estudante, o passageiro integrado, o deficiente. Tudo isso é a prefeitura que paga. Nós aqui temos uma regra de integração extremamente conveniente para o usuário, que é o seguinte, ele, assim que ele entra no primeiro ônibus, ele tem 3 horas para fazer até 4 baldeações ou transferências sem ter que pagar uma nova tarifa. Bom, isso, do ponto de vista do passageiro, do usuário, é extremamente interessante. Agora, para o operador,
cada pernada, né? Ele entrou num ônibus, desceu num ponto, pegou um outro ônibus, ele é um passageiro. Um terceiro ônibus, ele é um passageiro. E é a prefeitura que paga, né, essas pernas adicionais da viagem, né, que faz o passageiro, né, fazer a sua ligação origem-destino.